Olá, querido, graça e paz, da parte do nosso amado Senhor Jesus. Eu sou Marcos Tort, pastor da Igreja da Colheita, e estou a um clique de você. E quero incentivar você a estar nos enviando um e-mail. Né? Meu e-mail é prstort@gmail.com. Você vai estar me enviando e-mail, eu vou estar recebendo, vou estar lendo e aqui abordando o que você está nos enviando, seja um pedido de oração, seja um conselho, seja uma dúvida. Então é importante que você tenha esse feedback conosco, esteja enviando o seu e-mail, lembrando novamente, prstort@gmail.com. Muitas pessoas já têm nos enviado e-mail e tem sido muito legal, porque muitos dos conselhos que a gente tem dado aqui, embora eu esteja lendo um e-mail, mas ele também é a dúvida e o questionamento de muitas outras pessoas. Portanto, é o que eu costumo dizer, o seu problema não é inédito, o seu problema não é só o seu problema, você não é o único a ter esse tipo de problema. Existem inúmeras pessoas que têm o mesmo problema que você tem, e quando nós aqui liberamos uma palavra a partir do teu e-mail, muitas pessoas são abençoadas. Portanto, não deixe de fazer contato conosco, não deixe de nos enviar o seu e-mail, contando o seu problema, a sua dificuldade, e até ajudando ainda com algum questionamento, algo a acrescentar naquilo que nós temos colocado aqui. Tá ok, querido? Eu quero já começar aqui com um e-mail que nós recebemos de um assunto também, que é de muitas pessoas. Olha só, pode ser que você se identifique completamente com isso que esse rapaz está falando aqui, que eu vou dar o nome de Rafael. Ele diz assim no seu e-mail: Olá, pastor, sou novo convertido e estou muito feliz de estar na igreja e quero muito servir a Deus. Gostaria que o senhor me dissesse o que devo fazer para ter mais fé. Olha só, que dúvida legal, né? O que é preciso fazer para ter mais fé? Muito bem, vamos aqui, Rafael. Rafael que converteu há pouco tempo, mas que está querendo crescer em Deus, está querendo servir a Deus. E uma questão que é gerada no coração de todo aquele que começa a andar nos caminhos de Jesus é como que faz para crescer na fé, querer ser logo um homem cheio da unção, cheio do Espírito Santo, que faz a obra de Deus. Realmente a fé ela é extremamente importante. Mas é também importante que nós coloquemos aqui um marco, um ponto determinante aqui entre o que é a fé que produz essa ação em Deus, essa obra de Deus através da nossa vida. Porque existe a fé em si mesmo, aquela fé muito estimulada em livros de autoajuda, aquela do querer é poder, Então é uma fé que é uma fé, posso dizer assim, uma fé que é autoestimulada, que a pessoa pode se estimular a ter essa fé, através de livros e de ajuda de outras pessoas, pode ser ajudado a crescer nessa fé em si mesmo. Inclusive tem um autor que eu acho muito legal, que eu gosto muito dos livros dele, que é o Dr. Norman Vincent Peale, que é um homem de Deus, um homem que escreveu muito sobre esse assunto, mas que também muitas pessoas acabam se confundindo com algumas colocações que ele faz. Realmente ele faz algumas colocações importantes, mas quando você é levado a ter essa fé em si mesmo e cresce nessa fé em si mesmo, a soberba muitas vezes passa a tomar conta do teu coração. Você começa a se sentir superior porque você tudo pode naquele que te fortalece, não é assim? Tudo é possível que crê, então eu creio, então eu vou conseguir. E aquele que não consegue é porque não crê, é porque é pequeno, eu sou maior. Então isso gera muitas vezes arrogância, um sentimento de superioridade em relação a outras pessoas que torna-se prejudicial à vida de muitas pessoas. Então é importante que a gente faça uma separação entre esse tipo de fé e a fé que agrada a Deus. Porque a fé que agrada a Deus é aquela fé que está firmada em Deus, firmada no caráter de Deus, firmada nas promessas de Deus. É esse tipo de fé que nos leva a ser fiel a Deus, é esse tipo de fé que nos leva a fazer obras para Deus, é esse tipo de fé que nos conduz a servir a Deus com mais intensidade. Então é com respeito a esse tipo de fé, Rafael, que eu vou estar falando aqui. Essa fé que me leva a me aproximar,
cada vez mais de Deus. É uma fé que ela não é gerada em mim mesmo. Essa fé que eu falei, que é a fé autoestimulada, né, produzida pela própria autoajuda, que a gente vê muito por aí, é uma fé diferente dessa fé que eu estou falando. Essa outra fé você consegue obter, né, mas essa fé em Deus, né, essa fé que provém de Deus, é uma fé que ela é um presente de Deus. Ela não é uma fé natural, não é uma fé que acontece no caminhar da nossa história. É uma fé que ela é produzida em Deus e o próprio Deus faz com que essa fé vá crescendo, né, na nossa vida através de alguns instrumentos que Ele mesmo tem proporcionado para nós. Eu quero ler um texto aqui com você, Efésios, né, deixa eu me acertar aqui, Efésios capítulo 2, verso 8, que fala assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé, ela é um presente de Deus para nós. Ela não é algo que eu vou conseguir, muitas pessoas, não, eu vou jejuar para ter mais fé, eu vou orar muito para ter mais fé. Não, na verdade essas coisas, elas já acontecem na nossa vida por causa da fé. Muitas pessoas confundem fé com acreditar. Na verdade, eu acredito porque tenho fé. Eu só acredito que Deus pode fazer alguma coisa porque eu confio que Deus vai fazer alguma coisa. Então, essa minha confiança faz com que eu acredite. Então, a fé, que é um dom de Deus, né, ela pode ser desenvolvida a partir de algo que Deus tem para mim. Em Romanos, né, eu vou ler um outro texto aqui, Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então aqui é um grande segredo. Se eu quero crescer na fé, aqui diz o texto, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu preciso estar em ambientes onde a palavra de Deus esteja sendo semeada. Eu preciso estar num local onde eu possa ouvir a palavra de Deus, onde eu possa ser ministrado pela palavra de Deus. Eu preciso ler livros, né, que me conduzem à palavra de Deus. A Bíblia, quer dizer, é o livro mais importante, né? É o livro mais lido, mais impresso, né? Foi o primeiro livro a ser impresso, né, em toda a história. Então a Bíblia é extremamente importante para que eu possa crescer na fé, porque é lendo a palavra de Deus que eu vou crescer na fé, é ouvindo a palavra de Deus que eu vou crescer na fé. Né? Às vezes as pessoas perguntam, é importante eu estar na igreja, frequentar uma igreja? É extremamente importante, por quê? Porque é lá na igreja que você vai ouvir a palavra, é lá na igreja que você vai ouvir a pregação, é lá na igreja que você vai ver as pessoas orando no nome de Jesus e ministrando uma palavra de Deus, né, sobre a tua vida. É importante demais, se você quer crescer na fé, você está em lugares onde há o ambiente da palavra de Deus, né, onde há ali pessoas falando sobre a palavra de Deus, onde tem livros onde você pode ler com respeito à palavra de Deus. A Bíblia é extremamente importante para que eu possa aprender e crescer na fé por causa de tudo aquilo que Deus tem colocado ali, história de personagens, né, que foram homens de Deus, que tiveram uma fé pequena, mas que cresceram em Deus, né, pessoas que foram para um momento de fracasso na sua história, mas que cresceram em Deus, se firmaram em Deus. Então é extremamente importante para nós crescermos na fé, utilizarmos a palavra de Deus, tanto para ouvir, quanto para ler, para meditar. Né? Não sei se você já ouviu falar de John Wesley. John Wesley foi o fundador da igreja metodista. John Wesley tem uma seguinte experiência, que ele declara na sua biografia. Né? Ele diz assim, que quando ele ouviu uma pregação sobre Romanos, né, sobre a carta de Paulo aos Romanos, isso transformou completamente a vida dele e que ele considera a sua conversão a partir dali. Embora antes ele já era um pastor, ele já era envolvido, né, com o evangelho, com a igreja, mas o momento da conversão dele foi o momento em que ele ouviu uma pregação sobre Romanos. Naquele momento, a fé dele foi fortalecida, foi intensificada. A minha experiência de conversão, ela também passa por aqui, né, lá em Isaías, capítulo 55, verso 3, né, que diz, inclinai vossos ouvidos, vinde a mim. Então, eu já frequentava a igreja, olha só que coisa, né? Eu já frequentava a igreja, mas naquele dia, foi 1984, né? Já vai bastante tempo, né? Então, 1984, eu
li aquela palavra, eu estava meditando nas Escrituras e li esse texto em Isaías 55, verso 3, e a minha vida mudou completamente. Dali para diante, eu nunca mais fui o mesmo. Por quê? Por causa da palavra, o poder que a palavra de Deus, né, tem sobre a minha vida, que gerou uma fé que eu nunca mais abandonei, né? Então, fé ela é gerada, ela é fortalecida pela palavra de Deus. Então é importante que, se eu quero crescer, eu preciso ler a palavra, eu preciso estar em ambientes onde a palavra de Deus está sendo ministrada, onde a palavra de Deus está sendo pregada. Eu preciso ler e meditar na palavra, para que então eu possa crescer em fé, né? E assim ser fortalecido na obra de Deus, ser fortalecido como instrumento de Deus, né, para abençoar a vida de muitas pessoas. Um outro texto que eu quero ler aqui também, um texto que foi muito importante para a minha vida e que também mudou a minha história completamente, né, me fez crescer mais na fé, é o Salmo 27, verso 1, que fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então, esse salmo, né, ele me fez crescer intensamente em fé, né? Tem até pessoas, na época que esse salmo foi um impacto na minha vida, pessoas diziam assim: ah lá, o irmão do Salmo 27, né, porque era tão intenso, né, a maneira como esse salmo produziu fé e me fez crescer em fé, que foi algo perceptível, né, na vida de outras pessoas. E entenda também, você que quer crescer na fé, entenda também que não é só eu ler, não é só eu pegar, ler as Escrituras, não fazer igual algumas pessoas fazem, né? Elas fecham os olhos, abrem a Bíblia, colocam o dedo e aonde parar é onde ela lê. Não é isso. Você precisa entender que para você crescer na fé, você precisa não somente ler as Escrituras, você precisa estar em Cristo Jesus. Por que você precisa estar em Cristo Jesus para crescer na fé? Eu vou ler aqui, Hebreus capítulo 12, verso 2, que fala assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Portanto, entenda aqui, querido, não adianta eu ficar buscando a fé em livros, buscando a fé até mesmo por estar na igreja, ou até mesmo de ficar ouvindo músicas evangélicas. Nada disso será suficiente ou significativo, ou será potencialmente um produtor de fé na minha vida, se eu não estiver em Cristo. Porque, como diz o texto que nós acabamos de ler, Jesus é o autor e o consumador da fé. Portanto, é Ele que produz essa fé em mim. E é Ele que vai me conduzir em fé até a sua presença. É Ele que vai me conduzir em fé até o grande dia do nosso encontro com o Senhor. É Ele que vai fazer com que eu vá crescendo de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória. É Ele, o Senhor Jesus, na minha vida, que não somente vai produzir a fé, mas vai me ajudar a crescer nessa fé cada vez mais, né? E com a ajuda da palavra de Deus, com a ajuda de outros irmãos que vão estar junto comigo, orando comigo, me orientando, me conduzindo, dessa forma eu vou estar crescendo em fé, dessa forma eu vou estar, Deus vai estar gerando em mim a fé necessária para que eu possa crescer. Outra coisa importante aqui para nós é que precisamos entender que a fé não é só uma questão de eu acreditar, tá? Eu acredito, eu quero acreditar muito, mas não é só uma questão de eu acreditar muito. A fé, ela tem mais a ver com a confiança do que com a crença, porque a fé, a base da fé, o fundamento da fé, não é simplesmente não acreditar. O fundamento da fé está no fato de que eu confio que Deus é responsável e é poderoso e é fiel para me conduzir à vitória. Isso é o fundamento da fé. Não é simplesmente eu acreditar com muita força, né? Que
Muitas pessoas acreditam e desacreditam, mas a fé em Deus é a confiança em alguém que não vai deixar de agir se tiver que agir. É a confiança num Deus que é responsável, que é fiel em cumprir todas as suas promessas, porque Ele, assim como Ele libera uma promessa sobre a nossa vida, e as Escrituras estão cheias de promessas ali, assim como eu acredito que Deus me deu essas promessas, eu acredito também que Ele não somente é capaz de cumpri-la, mas Ele é fiel para cumpri-la para comigo. E fé também tem a ver com fidelidade, porque a raiz da fé é a palavra fides, que também é a mesma raiz de fidelidade. Então a minha fé, ela vai crescendo conforme eu vou sendo fiel em Deus naquilo que Ele tem colocado diante de mim. Então a fé, ela tem a ver com a minha confiança em Deus, né, e confiança também na fidelidade de Deus, mas também diz respeito à minha fidelidade. Então a fidelidade, o fato de eu crescer na fé, de eu querer fazer a obra de Deus, tem a ver com a minha confiança em Deus e a minha fidelidade a Deus. A confiança de que Deus pode agir na minha vida e que vai cumprir as suas promessas. A minha fidelidade, né, de ser fiel a Deus em tudo aquilo que eu vou alcançando em suas promessas. Tudo aquilo que está escrito na sua palavra, ser obediente, ser fiel, né? Porque Deus vai produzindo essa fé necessária na nossa vida. Querido, nós vamos ficar por aqui, né? Vamos para um rápido intervalo, vamos ali, voltamos. Fique conectado, Deus o abençoe e até a nossa próxima etapa.